Fala, Trailblazers! Tudo bem com vocês? Guilherme Monteiro aqui na área e hoje nós estamos trazendo as news fresquinhas. Infelizmente, hoje eu não tenho o meu parceiro Bruno aqui do meu lado, por questões pessoais o Brunão não pôde estar aqui, mas não é por isso que nós não vamos informar vocês com as notícias fresquíssimas do nosso querido ecossistema da Salesforce, não é mesmo? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui. Se você está vendo aqui no canal, você vai poder ver o conteúdo que nós estamos compartilhando e informando você em primeira mão, mas caso você esteja aí do outro lado ouvindo através de algum canal de streaming de áudio, como no nosso podcast do Salescast, nós falaremos toda a narrativa para você. Então, vem comigo. Muito bem, a primeira notícia é em relação ao Admin Center, o centro de administração do Salesforce. A Salesforce divulgou no seu blog oficial do Salesforce Admins essa semana que está inaugurando um novo centro de administração a pedido dos próprios usuários de Salesforce, administradores, a comunidade Ohana como um todo. E por que isso é importante? Ele reúne insights do Optimizer, informações da sua companhia, informações sobre os seus usuários, um health check em relação à sua organização. Então, é basicamente um aplicativo dentro do Salesforce que você pode administrar e ter uma visão 360 sobre o seu ambiente. Também traz um componentezinho do Trust ali para você ver as suas instâncias e as últimas atividades do administrador. Então, bem legal essa iniciativa em relação ao que a Salesforce está trazendo. Vem muito de encontro com a Salesforce melhorando a experiência do usuário, e isso não seria diferente com a experiência de administradores, né? E no final do anúncio do blog tem inclusive um formulário de feedback, se você está gostando dessa nova experiência. Então, vamos deixar o link aqui para você acessar posteriormente e analisar de forma visual o que nós estamos falando, e, consequentemente, você pode acessar essa feature lá no Salesforce, pegar o que você ganhou de insight utilizando ela e dar um feedback para a Salesforce sobre o que você gostaria de ver. Se são coisas mais relacionadas a sales, a service, se de fato esse novo improvement melhorou a sua experiência como administrador da plataforma. Em segunda mão, uma notícia bem quente, a Salesforce está entre os 4 melhores empresas do mundo para se trabalhar. Um ranking feito aí entre as 25 melhores empresas do mundo para se trabalhar. Aparecem algumas empresas como o Mercado Livre, a própria Natura aparece como a única empresa brasileira entre as 25 primeiras dentro do ranking, mas você pode ver que a Salesforce está em quarto lugar, Salesforce dos Estados Unidos, é claro, mas a pesquisa acaba reforçando que 40% desses funcionários não necessariamente trabalham dentro da sede da empresa. Então, considerando, por exemplo, que a Salesforce tem sede em São Francisco, mas também tem outras unidades ao longo do planeta, nós podemos considerar que sim, o Brasil também está aqui nesse critério de decisão como um dos melhores lugares para se trabalhar. A primeira é a Cisco, a segunda é a DHL, a terceira é a Hilton, se eu não me engano é uma rede de hotéis dos Estados Unidos, quarta Salesforce, a quinta é Stryker, a sexta é a Mars, a sétima é a Adecco, a oitava Mercado Livre, a nova é a SAS e a 10ª empresa é a EY, empresa de consultoria bem famosa também. Uma outra notícia fresquinha para você que estava acreditando que não teríamos Dreamforce este ano, nós mesmos chegamos a anunciar aqui, nós teremos uma nova experiência do Dreamforce, só que ela se chama Dreamforce 2U. Nós deixaremos o link de inscrição aqui para você, as inscrições já estão abertas. E o evento como um todo promete ter uma integração bem legal, trazer uma experiência muito mais próxima do usuário, por ser uma experiência virtual. Nós já tivemos uma experiência bem legal esse ano em relação ao Trailhead DX, e o Dreamforce não vai passar em branco para a nossa felicidade. Então não perca a oportunidade, vai lá no link, se registra e vamos ver como vai ser essa oportunidade de experimentar o Dreamforce online. É legal que vai ser aberto para todo mundo, não será pago. Então, eu nunca tive a oportunidade de ir num evento presencial do Dreamforce e felizmente conseguirei participar desse grande evento da nossa comunidade também, e tão importante assim para consultores, empresas de consultoria, clientes, implementadores, parceiros, todos do ecossistema. Uma outra notícia que eu trago aqui bem legal, na verdade não é uma notícia, mas é um link bem interessante que também será compartilhado. Se você aí do outro lado não sabe, a Salesforce tem um blog de desenvolvimento, né? Ela tem um blog, inclusive ela promove eventos online, webinários online
sobre os demais diversos assuntos. Então, por exemplo, aqui tem algumas datas para o dia 29 com assuntos de Code Live, as ferramentas desenvolvedores, experiências, como automatizar os seus processos de negócio com Flow Builder, como logar alguns eventos pode ser uma grande ideia, atrás de um app, o consentimento de cookies de comunidades e por aí vai. É bem legal esse tipo de iniciativa, ajuda você a pensar um pouquinho fora da caixa quando você está falando de solução, permite que você também, de fato, interaja com as pessoas que estão fazendo o webinário para que você esclareça algumas dúvidas, então é bem legal. E se você não conhecia esse tipo de iniciativa, corre lá e confere, porque tem webinários bem agregadores, tecnicamente. E agora uma notícia sobre Copado, olha ela aí de novo, hashtag Copado patrocina nós. A Copado foi eleita como a melhor nova plataforma de DevOps baseada no Fiscal Year 21. Então, se você já vem acompanhando aí o nosso trabalho, você viu que nós falamos bastante a respeito de Copado, nós temos inclusive lá no canal e lá no podcast episódios em relação a DevOps, então corre lá se você ainda não assistiu. E não podia ser diferente, a plataforma está sendo reconhecida como uma das maiores plataformas de referências dentro do ecossistema e certamente agrega muito valor aos seus clientes em conjunto com o Salesforce de maneira geral. Então, parabéns, Copado, bem reconhecida, uma baita de uma ferramenta. Já tive a oportunidade de me certificar, de estudar um pouco sobre ela, inclusive o cliente que eu atuo atualmente utiliza Copado e vem elogiando bastante. Um outro post bem interessante, divulgado pela própria Salesforce Brasil, no dia 21 de setembro, é em relação aos 8 passos para implementar um CRM. Né? Tem muito cliente, muitas pessoas que não sabem se é de comer, se é de passar no cabelo, não sabe se de fato precisa de um CRM na empresa e qual ferramenta utilizar. Né? Então, é um post bem interessante feito pela Salesforce, que ela fala 8 passos que você precisa entender antes de implantar um CRM. Primeira coisa que ela fala é em relação à análise e mapeamento do seu negócio. O segundo passo é em relação à definição dos objetivos da sua empresa e das áreas dentro da sua empresa. Ela fala em relação à apresentação da estratégia para a equipe. É muito importante que a equipe esteja alinhada com as estratégias da empresa como um todo. Né? Escolher o tipo do CRM que será implementado, porque nós estamos falando em CRMs, existem soluções, por exemplo, on-premise, existem soluções no cloud, qual é o tipo de cloud mais adequada para você, consequentemente, qual é o tipo de licenciamento, como será o seu tipo de acesso, qual é o tipo de atendimento que você quer realizar, o mapeamento dentro do CRM para você escolher a nuvem correta, enfim. Por isso que é muito importante você ter esse tipo de análises anteriores em relação aos objetivos, estratégias e mapeamento de negócio para ajudar você a escolher melhor qual caminho você deve seguir. Consequentemente, mapeando seus processos, uma vez que você escolheu a ferramenta, tem tudo mapeado, começar a implementação da ferramenta escolhida. Né? Com isso, você muitas vezes vai ter que drivar uma nova cultura empresarial e fazer todo o treinamento dentro da sua equipe, porque mudança de cultura envolve mudança de processos, mudanças de pessoas também, é claro, e por fim, manutenção e monitoramento da ferramenta escolhida. Bem legal esse post, sugiro que você corra lá na descrição e também se atualize. E uma outra notícia é que nós descobrimos um blog do Salesforce chamado Blog de 360, bem interessante, ele traz uma proposta aqui que quais são os 5 skills de vendas que todo representante precisa masterizar de imediato. Então, o primeiro, qual é? A gente sempre fala em calçar o sapato do outro. Primeiro, então, empatia, né? Ela acaba mencionando que todo representante precisa, para ontem, ter empatia, isso vai trazer algumas melhorias, algumas táticas para o sucesso, então você ser mais flexível, ser mais acessível, prover dados com qualidade, simplificar o seu processo de vendas, né? Personalizar a sua abordagem, não ser aquele robozinho que aborda seus clientes sempre da mesma forma, né? E fazer parcerias aí cross-funcionais, né? O que é isso? Basicamente, você atuar de forma inteligente, não só com pessoas do seu segmento, mas também com parceiros, muitas vezes relacionados ao mesmo segmento que você. Também ter uma fluência de dados, não basta você entender de fato
somente sobre o seu produto, somente sobre a empresa, mas entender de fato como o mercado trabalha, entender estrategicamente como seus clientes estão posicionados. Então é bem interessante esse segundo ponto. O terceiro ponto é em relação à pesquisa de clientes, tentar entender melhor em relação a como seus clientes trabalham, qual é o histórico de comunicação dessa empresa, tentar entender qual é o histórico de compra, tentar entender qual é a atividade dos competidores, o que elas estão fazendo em contrapartida para que você consiga contornar esse desafio. E também a questão de mudanças, né, no staff dos clientes, como que isso acontece, para que você consiga também manter um relacionamento. Então, é bem importante que você não só entenda da sua empresa, mas entenda o seu cliente a fundo para que você consiga melhor entregar aquilo que você precisa. E falando um pouquinho da pandemia, esse post acabou surgindo devido à pandemia também, muitas pessoas estão trabalhando remotamente, e é muito difícil que de fato você consiga estabelecer empatia com o seu cliente, né? E remotamente muitas vezes isso acaba ficando difícil. Vamos pensar num cenário realista, muitas vezes nós temos reuniões com os clientes, nem todo mundo liga a câmera, fica muito difícil você captar o que aquela pessoa está sentindo, o que aquela pessoa está querendo expressar com a câmera desligada. Então ele fala de algumas coisas, você fazer videoconferência, utilizar o máximo de inteligência artificial possível para te auxiliar nesse processo, com base nos dados, né? Prover ferramentas de acesso móveis para os seus empregados, né? Trabalhar com uma ferramenta de CRM que possibilite você ter uma visão 360 como um todo da sua empresa e dos seus clientes, e também trabalhar com ferramentas de prospecção. Então, é bem interessante essa questão de trabalho remoto, porque ao mesmo tempo que você consegue ter mais produtividade, é muito fácil você acabar não entendendo de fato aquilo que você entendia presencialmente no olho no olho. Então, que você entendia presencialmente, conseguindo estar olho no olho com o cliente. E o quinto e último ponto mencionado pelo blog é em relação a fazer relacionamentos, né? Envolve muito nessa questão de empatia, envolve muito na questão de entendimento, envolve muito na questão de você entender qual é a rotatividade dos empregados dos seus clientes, porque no final das contas é puro relacionamento, é você calçar o sapato do outro, entender a dor de fato daquilo que o cliente precisa, mostrar valor naquilo que você pode agregar como vendedor e o que a sua empresa pode agregar para esse tipo de cliente. E no fim das contas, quando você tem um relacionamento muito mais próximo, as coisas acabam fluindo de forma muito mais natural. Então, bem interessante esse tipo de pesquisa. Um outro post bem interessante é do Salesforce Ben, ele já apareceu algumas vezes aqui no podcast e lá no canal também, mas ele traz alguns highlights da nova release da Salesforce, a Winter 21, nós já falamos bastante sobre a release, né? Mas voltadas para desenvolvedores. Então, o primeiro tópico aqui em relação às classes que tem a anotação de Auto Enable, agora você precisa obrigatoriamente fornecer permissão dentro dos seus perfis para as classes que são utilizadas em controllers. Então, Auto Enable remete a LWC, a componentes do Aura, e agora se você não tiver permissão na classe e tiver uma anotação de Auto Enable, você não vai conseguir fazer com que esse controller seja executado corretamente. O segundo ponto é em relação a S-Objects. Agora, flows permitem que você também referencie S-Objects dentro dos seus componentes. Lembrando que S-Objects remetem a tipos de dados de seus objetos Salesforce como um todo, então ele permite tanto um único objeto, mas também como um array nos tipos de dados. Outra coisa bem interessante que ele acaba mencionando é você poder customizar propriedades específicas para um componente customizado dentro de um fluxo de tela personalizados. Você consegue hoje, por exemplo, criar um componente, arrastar para um fluxo de tela e ali do lado direito das propriedades, onde quando você está editando a sua tela, você consegue colocar propriedades customizadas. Similar quando nós estamos editando um arquivo meta, por exemplo, no LWC, nós conseguimos colocar propriedades, ou dentro de um Aura, que a gente consegue colocar atributos para você editar no App Builder, não é diferente agora com Flow. Bem legal, né? O quarto item em relação ao Safe Navigation Operator, é muito comum que quando nós estamos manipulando objetos dentro do Apex, você tenha que fazer averiguações dentro de diversos pontos, se aquele objeto não é nulo, se determinado campo navegando dentro desse objeto também não é nulo, né? E aí você, consequentemente, tem que começar a fazer um monte de if para averiguar o quão de fato
você tem aquela informação em mãos. Agora, a própria Salesforce criou esse operador de navegação segura, que simplesmente ao acessar um objeto, então, por exemplo, eu tenho o meu objeto, ponto nome do meu atributo. Ao invés de eu ficar fazendo if objeto, ponto, o nome do atributo, eu posso colocar simplesmente uma interrogação no final. E automaticamente o Salesforce, antes de proceder com a operação, já vai averiguar se de fato você não tem nenhuma operação nula ali que vai poder te levar ao null pointer exception. O null pointer exception é um erro muito comum entre todas as linguagens de programação, que basicamente você está tentando acessar uma informação que não existe, né? E aí você tenta acessar uma posição, por exemplo, de uma lista que não existe, e aí você vai tomar o seu null pointer exception. E isso daqui evita com que você escreva muito menos linhas de código. Lembrando que existe número de linhas de códigos em Apex escritas dentro do Salesforce, então isso ajuda a diminuir bastante. Um outro ponto bem interessante em relação a notificações customizadas, sabe lá do lado da sua foto de perfil no Salesforce, do lado direito tem um ícone de notificações? Antes você não podia, agora você pode, através de uma nova classe chamada Messaging Custom Notification, criar notificações customizadas, bem legal também, né? Através do Apex. Bem útil se você quiser colocar um alerta para o seu usuário, é muito interessante fazer o uso dessa classe. Um outro ponto também é em relação ao Composite Graphic API. Agora você pode fazer uma única chamada complexas entre diversas APIs, utilizando o Graphic, ele chama basicamente uma estrutura de array, como você consegue ir estruturando, encadeando ali as suas chamadas, e em casos de chamadas complexas. Agora nós temos também o Composite Graphic API para que você faça um único callout manipulando múltiplos requests ao mesmo tempo, manipulando situações ou condições bem atípicas em que você precisa economizar ao mesmo tempo o número de callouts, melhorando consequentemente também performance do que fazer callouts individuais para que você consiga ter múltiplas operações em um único tempo. Então, bem legal esse New Composite Graphic API. O outro ponto que ele acaba mencionando em relação ao Light Design System Style Hooks, para você que não sabe, é possível estilizar seus componentes utilizando bibliotecas de CSS ou bibliotecas de estilo dentro dos seus componentes com Salesforce Line Design System. E agora é bem legal que você pode estender dentro do seu LWC customizações comuns entre componentes. Não entendeu nada do que eu estou falando? Basicamente, se você tem múltiplos botões dentro do seu template e você quer colocar, por exemplo, a cor verde, amarelo, vermelho para todos os botões, você pode referenciar e estender o seu CSS colocando a tag do SLDS exatamente com qual botão você quer estilizar. Isso vai fazer com que o seu código entenda, ok, tenho múltiplos botões, estão sendo referenciados por tais sintaxe, estou utilizando SLDS e, consequentemente, eu quero mudar a cor de todos os itens que derem match nessa minha especificação. Então é bem legal, agiliza bastante, permite que você escreva menos linhas de código e tenha uma melhor performance na hora de escrever e fazer a sua estilização. Outra coisa bem legal é beta ainda, e atenção na utilização desse recurso, mas basicamente uma das grandes dores para quem utiliza Scratch.org, lembrando que Scratch.org está muito relacionado ao Salesforce DX, é o fato de que toda vez que você vai criar uma Scratch.org, você tem que especificar quais os recursos que você quer. E agora você tem uma nova opção chamada Org Shapes, e você pode criar uma Scratch.org muito parecida com limites e recursos disponíveis do ambiente oriundo que originou essa nova Scratch.org. Então é bem interessante, vai economizar tempo e você consegue chegar muito próximo da realidade do seu ambiente em questão. Outra questão bem crítica e que muita gente está sentindo muita dor, a Salesforce vem cada vez refinando, não vem anunciando desde agora, mas em relação ao Guest User Sharing Model, modelo de compartilhamento para usuário convidado dentro de comunidades. Agora, o modelo de dados para usuários convidados dentro de comunidades é definido como padrão para privado. Então, agora você vai ter que criar regras de compartilhamento para o seu usuário convidado, para que você tenha acesso a algum dado que o usuário convidado não é o owner. Então, é uma limitação até em relação à segurança. Um usuário guest user, como o nome já fala, é um usuário convidado, ele não é um usuário autenticado. Consequentemente, faz total sentido você ter um acesso muito mais restritivo e trabalhar com as políticas comuns de compartilhamento do Salesforce.
Outro item bem legal é em relação aos Dynamic Forms, lembrando que isso traz uma possibilidade muito grande de customização, e o Dynamic Forms na release passada ele ainda não era general available, ou seja, não estava disponível para todo mundo, era uma feature beta, e a partir da Winter 21 ela passa a ser feature da Salesforce e você pode começar a contar com formulários dinâmicos dentro do seu projeto. Dentro lá da Lightning Page, a famosa Flexi Page, você consegue delimitar pedaços específicos da sua página que trabalhem de forma dinâmica. É muito legal, recomendo fortemente que você olhe a atualização da release para que você coloque tudo isso em prática. E para finalizar esse monte de notícia, a Salesforce Brasil, inclusive, divulgou essa semana no seu Instagram que ela continua sendo, conforme o ranking do IDC, existe um ranking semi-anual, foi divulgado agora em outubro, em relação aos CRMs, qual a posição de mercado que cada CRM tem, o valor de revenda, o market share de cada empresa em relação às soluções ofertadas. E em relação a CRM, aplicações de CRM como um todo, a Salesforce possui um market share de 19,8%. É um valor muito expressivo. Anualmente, se você olhar o gráfico, você vê que a Salesforce vem subindo muito em relação à sua participação de mercado. Então, em primeiro lugar, ficamos com Salesforce com 19,8%. E em segundo e terceiro lugar, ali brigando com outros players de mercado, fica 5,3% a Oracle, né? Lembrando que o CRM da Oracle é o Siebel. O terceiro lugar ali fica com o SAP CRM, que é 5,3%. Depois fica 4,8% Adobe. E depois ali vem 3,9% a Microsoft com o Dynamics. Então, percebam que, inclusive, os lugares mais baixos aqui nós tivemos mudança de posições, né? É bem interessante fazer esse tipo de comparativo, mas a Salesforce continua de fato. Então, se você ainda tem dúvida que Salesforce é modinha, todo mundo fala de Salesforce, acredito que esse gráfico aqui representa muito bem como está sendo a participação de Salesforce no mercado como um todo, como esse ecossistema está crescendo, como tem espaço dentro do ecossistema para pessoas que são oriundas de outras áreas. Tem espaço para qualquer tipo de profissional que se encaixe dentro do ecossistema. Então, se você ainda tem dúvida se você deve começar para ontem, eu sugiro, de fato, que você abra o Trailhead, entenda o que é a empresa, entenda o que é a ferramenta, entenda o que são os produtos da Salesforce, veja se dentro do ecossistema tem um papel que você se interessa e comece agora. É um mercado muito crescente, muito promissor, e eu não vejo queda aí ao longo dos próximos anos. É óbvio que nós não temos informações privilegiadas ou qualquer tipo de informação para o futuro, mas conforme essa perspectiva que, conforme nós viemos trazendo a curadoria das notícias semanalmente, a gente só vê crescimento, né? E até pela experiência de mercado aí, quando eu comecei lá no finalzinho de 2015, começo de 2016, o mercado já era aquecido, esse mercado basicamente hoje triplicou e certamente tem uma perspectiva muito grande pela frente. E é isso, querido Trailblazer. Espero que vocês tenham gostado das notícias fresquinhas de hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Guilherme Monteiro. Se você ainda não curte lá o nosso canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe. Se você ainda não está inscrito lá no canal no Spotify, procure lá. Salescast Podcast é uma oportunidade incrível para que você fique antenado sobre as últimas notícias do ecossistema. Lá tem notícias, entrevistas, Fala Guilherme, que é um quadro que eu acabo participando. Então, tem muito conteúdo bacana sobre Salesforce. E o nosso grupo lá no WhatsApp, é um grupo que vem crescendo bastante, oportunidades de emprego, oportunidades para você interagir com outros Trailblazers mais experientes, trocar figurinhas em relação à própria solução, casos de uso negócio. Então, corre lá, se junta ao nosso grupo, vem falar comigo, vem falar com o Bruno, vem falar com os meninos lá do Salescast, que vai ser um prazer interagir com vocês. Fico por aqui. Então, eu espero te ver aqui na próxima semana. Até mais.